Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai fazer um retificador de onda completa com derivação central. Então a gente precisa de um transformador específico para isso, tá? Diferente das outras semanas, essa simulação vai ser só feita no Multisim Live, porque o aplicativo que a gente está usando nos mobiles, certo? Nos celulares, não tem esse tipo de transformador e eu também não quero fazer nenhum tipo de gambiarra com vocês. Então, vou fazer a aula completa aqui, tá? E a simulação. Bom, como a gente precisa de um transformador, né, não tem como escapar aqui, até tem como simular utilizando fontes alternadas, mas eu não quero fazer isso porque vai, de novo, vai ficar mais gambiarra também. Então vamos lá, eu vou pegar aqui uma fonte alternada, que vai ser a minha tomada, certo? Transformador, então aqui, ó, onde tem o resistor passivo, transformador, um P, um S com center tap. Tap é justamente o nome da derivação, tá? A gente no Brasil chama de tap, né? Quando vocês fizerem as aulas de máquinas, vocês vão ver que tem transformadores, tem vários, né, taps para você tirar tensões diferentes, como um dos altos transformadores. Isso é uma coisa para depois. Mas no nosso caso, o que a gente sabe? A gente sabe que no tap central, certo? Entre ele e um terminal final da bobina do secundário, eu tenho metade da tensão, no outro eu tenho a outra metade, tá certo? Bom, vamos lá. O que mais eu preciso? Eu preciso de diodos, um aqui em cima, outro aqui embaixo, certo? Eu vou precisar de um resistor, porque eu preciso de alguém para simular uma carga. Vou colocar um resistor aqui. E nós já vamos fazer isso daqui com filtro capacitivo, para você ter o teste duplo já, com e sem filtro. Capacitor, vai ter que entrar em paralelo com a minha carga, certo? Eu vou ter que dar uma distância maior, né? Esse circuito ele vai ficar muito maior do que quando vocês desenham num papel ou vem no esquema, mas na nossa simulação tem que ser assim, né? Então, eu vou colocar mais para cá, esse mais para frente, né? Eu tenho que espalhar bem eles aqui, e aí eu vou colocar mais uma chave aqui, ó. Vou colocar essa aqui, SPST, porque é a chave que vai ligar e desligar o meu filtro capacitivo, tá certo? Ah, além disso, eu vou precisar de mais espaço, porque o meu terra vai logo ali no meio, tá? Terra da nossa medição, para facilitar muito a nossa medição, tá? Eu vou colocar ele logo aqui no TAP central, certo? Bom, a gente vai organizando conforme a gente for conectando. Então, o primário é simples, né? Liguei na tomada meu transformador, depois coloco os valores aqui, certo? Aí, de uma lateral, né, fazer logo curto aqui, ó, vai para anodo de um diodo, da outra lateral vai para o anodo do outro diodo, certo? O meio aqui é o meu central, tá? Vocês talvez tenham visto com o professor de teoria de vocês uma outra forma, onde os dois vão juntar aqui, depois sai resistor para o terra aqui e o terra volta aqui, mas eu quero fazer o circuito fechado, tá? O circuito único. Bom, o meu resistor, um terminal dele sempre vai no negativo, tá? Lembrando, aqui vai formar um negativo e na frente do meu resistor vai formar um positivo. A gente já vai ver isso daí. E o meu capacitor tem que ficar em paralelo com esse resistor, não é isso? Portanto, ele vai aqui, ó. Aqui. E aí eu vou até aproveitar, ó, virar a chave, né? Posso dar uma distância até maior do meu capacitor aqui. Virar aí do meu diodo também. O diodo eu vou recuar tanto o diodo 1 quanto o diodo 2, vou deixar um pouquinho mais próximo. Que tem que ser. Certo? E aí vamos lá, ó. Chave aqui, chave aqui, tá? Os diodos, eu vou clicar para fechar um aqui e para fechar o outro aqui, certo? Então, esse é o circuito, ó. Diodo vai para o resistor, diodo vai para o resistor, para carga, tá? Para
tirar um pouquinho da poluição visual, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes na linha. Tá vendo que ela marca 1? O 1 é a conexão dela, é a linha dela. Eu vou vir aqui em display e tirar isso aqui, ó, Net Labels. Ó, some aquele número, já facilita pra gente. Ó, Net Labels, Net Labels. Vou tirar de todas as minhas linhas. Mesmo a linha 0, que é a linha do terra, não me importa, porque pelo símbolo eu já sei, ó. Aqui o 4 e a 6. Fechou. Tá certo? Bom, vamos dar o nome aos bois? Vamos dar nome aos bois aqui, então. Vamos lá. Então, a minha tomada, certo? A minha tomada, de novo, vamos simular exatamente no laboratório. Então, ó, configurando aqui, eu tenho, ó, eu vou marcar que aqui é o Vidal Rede, que é a tomada, e vocês sabem que no laboratório a gente usaria a tomada, e aí eu já vou colocar aqui RMS de 220, porque ela estaria atrelada nas maletas, tá certo? 220, 60 Hz, tá? Não precisa mexer em mais nada aqui, finalizado, certo? Agora no transformador, vocês sabem, eu preciso saber falar qual que é o número de voltas do meu transformador. No primário desse cara, tá? Então lembrando, eu tenho aqui, né, um 220, certo? E aqui, no total da bobina do secundária, no total da bobina secundária, conforme a gente ia usar no laboratório, eu ia fazer uma experiência com 10 volts. São 5 em cima, 5 volts embaixo, tá? Então a gente vai fazer exatamente isso daí, certo? Então vamos lá, ó, deixa eu colocar aqui como texto, ó. Vou colocar como texto, inclusive vou colocar mais embaixo aqui do meu transformador, né? Aqui, tá? Então, ó, eu sei que a minha relação de transformação, né, que é o A, ela é a tensão do primário dividido pelo secundário, certo? Então, esse meu A vai ser 220 dividido por 10 volts que eu quero no secundário, e aí esse A ele vai ser igual a 22, certo? Eu também sei que essa relação de transformação, vou até dar mais um enter, ela também pode ser N1, N2, certo? E aí, se eu passar o N2, eu sei que N1 é igual a A vezes N2. O que acontece? Igual a gente falou, para simulação, se eu coloco que o meu N2 é um valor que eu estou chutando aqui, eu vou escolher um valor de 10, para ficar fácil, o meu N1 vai ser 22 vezes 10 e ele vai ser também 220. Tá? Então é 1 volt por bobina que ficou a nossa proporção aqui. Eu estou fazendo isso para simular. Estou dando uma roubada bonita no jogo. Vocês sabem disso daí. Então, está aqui, ó. Tá anotadinha a minha conta aqui. Vou deixar ela aqui. Tá? Bom, então eu vou colocar aqui, né? Transformador, bobinas do primário, 220. Secundário, 10. Certo? Ele tem 2 aqui, eu espero que ele faça a divisão certinho. Bom, diodo 1 e um diodo 2, não tenho o que reclamar deles, não é isso? Não tenho o que eu fazer, então eu não preciso de nenhum deles. Resistor, 1 kΩ, é exatamente o resistor que vocês iam usar lá. Não tem diferença, então a gente vai manter esse carinha aqui, tá certo? Capacitor, nós iríamos usar capacitores eletrolíticos, tá certo? Vou mudar o meu símbolo aqui então para com polaridade. Eu vou aproveitar aqui, inclusive, que agora eu tenho polaridade, ó. Eu vou deletar essa linha, vou deletar essa outra linha e vou invertê-lo, porque o positivo é formado aqui, tá? E vocês já vão ter explicação. Então, vou puxar ele para cá. E aí, qual que é o valor, professor? Bom, se a gente usasse os capacitores direto da placa, e é o que eu vou fazer aqui, eu vou arredondar também o valor que a gente teria de capacitância aqui é 1000, tá? Eu não estou muito interessado em fazer os cálculos dos filtros com vocês, é só da parte de transformar, da retificação mesmo sem, porque a gente sabe que na hora que eu filtrar isso aqui vai melhorar muito.
O circuito é um circuito de tensão baixa, né? 10 volts no secundário, ainda dividindo 5 e 5. Então, 1000 microfarad deve ser o suficiente. Tá certo? Bom, o que, que eu preciso medir? Eu preciso medir aqui o que me interessa bastante. Primeiro, eu preciso medir a carga, não é isso? Ó? Então, eu vou deixar ela logo aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? E ela vai medir, né, a carga meu resistor, depois entra o filtro capacitivo na jogada, mas ela tem que ser medida com relação ao terra. Então, eu não preciso fazer nada aqui. Então, aqui eu vou colocar tensão na carga, vou nomear esse cara com relação ao terra, e eu quero isso periódico, tá? Periódico. A cor dele, eu vou deixar a cor acho, mais evidente que a gente pode colocar, que é o vermelho, tá? Para ele ser o nosso foco principal de estudo, certo? Bom, o que mais eu posso colocar aqui? Vamos colocar, ó, com relação ao terra também, lembrando que o terra é o meio do meu transformador, do secundário do meu transformador, bem o center tap. Eu vou colocar aqui, ó, um em cima e um embaixo, para a gente ver justamente aquele efeito de derivação central, ou aquele efeito de dividir a onda do circuito em duas partes, tá? Então, aqui em cima eu vou medir o V2, que é a tensão do primário, parte A, certo? Com relação ao terra, periódico. Eu vou colocar a cor nela azul escuro, tá? Porque a de baixo está em azul claro, e essa aqui eu vou medir V2B, também periódico, vou manter azul claro, também com relação ao terra. Certo? Que mais aqui? É interessante medir tensão nos diodos, tá? Tem muito medidor aqui, mas é interessante medir. Só que ao invés de bagunçar bastante isso daqui, eu vou colocar 2 medidores, certo? Ó, tensão no diodo, tá? Perdão, só acertar isso aqui. Eu vou colocar 2 medidores, um em cada diodo, né? Ali em cima eu vou ter que dar uma distânciazinha maior. Só que neles é aqui, ó. Desse ponto. E aí aqui eu vou colocar um outro. Esse ponto, tá? Perdão, do anodo deles, do anodo, tá? Pro catodo, só que eu vou precisar de uma referência. A minha referência aqui para pegar o catodo vai ser dupla. Eu vou colocar bem nesse nó aqui, ó. Tá? Até atropelou um pouco aqui, ó. Tá, ó. Então vamos lá, ó. Deixa eu puxar esse aqui bem para cá, né? Vai ficar um pouquinho cheio, mas eu estou fazendo uma experiência completa com todas as medições que eu tenho direito. É lógico, se a gente tivesse laboratório, tem que ficar mexendo o osciloscópio para lá, né? Ponta de prova para cá, ponta de prova para lá, tá? Ficaria assim. Mas diferente nesse caso aqui, eu não quero ficar medindo o valor. Ó. Então, eu vou clicar aqui. Isso aqui vai ser VD1, que é o diodo de cima. VD1. Com relação à minha referência 1, não quero valor nenhum. Só quero o gráfico. Tá? Vou deixar ali rosa e o de baixo eu vou pegar aqui verde. Como ele é tensão do diodo, então aqui, ó, VD2, com referência na referência 1, sem valor nenhum. Vou colocar a cor roxa, que é a cor próxima aqui também. Tá? Assim a gente tem as diferenciações. Certo? Bom, e ainda assim, se eu quiser mais alguma coisa aqui, eu acho que seria interessante medir justamente tensão da rede, certo? Para vocês verem o efeito. Primeiro, vamos fazer um estudo de cada parte no nosso problema. Então, eu vou colocar aqui minha referência. Eu vou puxar mais para baixo. Aqui, vamos puxar. Vou tirar meu cálculo de transformador aqui. A referência vai lá embaixo. Também não quero muita conta aqui, não tenho necessidade. Bom, aqui já que eu estou do outro lado, tá mais tranquilo, ó.
Periódico, vamos deixar aqui, só que esse cara vai ser com referência a 2, porque ele está medindo a tensão da tomada. Tá certo? E, por último, eu vou colocar aqui um analisador de corrente justamente no ramo do meu resistor, tá? Só que a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é flip current, porque o ciclo que eu estou imaginando aqui forma um positivo e aqui é um negativo. Então a corrente vai daqui para cá na carga, tá certo? Não, pode ser o valor periódico também, não vai bagunçar um pouco. Eu vou deixar só a imagem, tá? E aí aqui então vamos lá. E carga, tá? Que é a nossa carga aqui, que é o resistor. Sem valor nenhum, amarelo é uma boa cor, tá? Feito tudo isso, um monte de valor, um monte de coisinha, é hora de caçar esse circuito, de fazer esse circuito funcionar. Eu vou só fazer mais um ajustezinho aqui, ó, aproximar bem esse, para colocar esse bem aqui num canto, e o meu roxo aqui, vou distanciar um pouco, tá? Só para ficar um pouquinho mais limpo. Tem bastante coisa, certo? Não, se você tiver dificuldade, faz uma partezinha de cada vez, mas eu quero aproveitar a nossa simulação para tirar todas as ondas possíveis e explicar o funcionamento do circuito, certo? Então vamos lá, vou dar um play aqui. Olha que maravilha, né? Tá todos os valores aqui e tudo mais. Vamos nos gráficos, ó. Muitas ondas acontecendo, certo? Então vamos acertar isso daqui, ó. No meu gráfico, certo? Vou fazer aqui. E aí é justamente, eu vou tirar todo mundo, vou deixar só a tensão da rede por enquanto. Só a tensão da rede. Tá? Tensão da rede, V2A e V2B. Certo? Bom, eu vou aumentar aqui para aparecer alguns ciclos. Tensão mínima, menos 320, máximo 320. Certo? Aqui dá para ver. E aí, automático, né? Automático, sendo que a minha fonte é a tensão da própria rede, para ele travar aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó. Né? Porque, como eu coloquei só a rede e as dois do secundário aqui, eu preciso colocar uma dessas fontes para ser minha fonte de sincronia. Coloquei no automático para facilitar e coloquei na rede, então, nesse caso. Tá certo? Vou colocar tela dividida, eu vou tirar aqui por um instante. Então, olha, notem o seguinte, ó, o azul escuro é a parte de cima e o azul claro é a parte de baixo, tá? Então, ó, minha rede está aqui, bonitinha, verde, senoide, veio da tomada, né, concessionária boa e tudo mais, 220 eficaz, pico a pico 621, tudo aquilo que vocês já sabem, média próxima de zero, que é o que a gente pode considerar, tá certo? Inclusive, bom, vamos deixar assim. O que acontece nesse caso aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. O que acontece nesse caso? Então, o meu transformador aqui, ele está entrando no 220 e ele quer realmente que a transformar de 220 para 10 volts. Só que no momento em que eu faço uma divisão, e repare, ela é física, né? O meu é um fio, né, que eu passo bem na metade da bobina do secundário, que eu puxo dele, isso que é uma derivação central, tá? Uma derivação, é um novo ramo que eu crio, a bobina continua para terminar de rolar, mas bem na metade dela eu coloco ali uma conexão para mundo externo. Quando eu faço nela aqui, certo? Ela divide a minha onda de tensão em duas partes iguais. Duas partes iguais. Só que elas estão defasadas. O que é estar em fase? Então vamos reparar aqui. A verde e a azul escura. Quando uma está no semiciclo positivo, a outra também está. Quando uma chega no pico, a outra também chega. 0, 0, pico negativo, pico negativo.
Em toda a circunstância é isso daqui. Então essas ondas elas estão em fase porque elas apresentam o mesmo comportamento nos mesmos instantes de tempo. Inclusive a gente faz comparação de fases somente em sinais de frequência igual. Essa é a regra, tá? Já o sinal azul pode ver, o azul claro, quer dizer, ó, quando esse daqui está no positivo, o azul claro está negativo, certo? Quando chega no máximo, esse está no mínimo. Aí eles passam pelo zero, beleza. Quando está no mínimo, o azul claro está no máximo. Em todo o ciclo vai ser assim. E isso é o que a gente chama de defasagem. Elas não batem, tá? O comportamento delas não é sincronizado. E nesse caso, dá para reparar que é uma inversão total, não é isso, gente? Eu tenho uma onda que é positiva e a outra é negativa. Aí quando a outra é negativa, positivo e vice-versa, toda hora vai ficar trocando assim. Quando é exatamente essa condição, a gente chama de defasagem de 180 graus. Cada ciclo, cada semiciclo, demora, né, meia volta, por assim dizer, para ocorrer. Tá? Demora meia variação para que ela aconteça. Quando vocês tiverem as aulas de geração de energia, vocês vão entender melhor isso daí. Tá? Eu não vou focar nisso aqui agora, senão a gente teria que ter mais uma aula aí. O vídeo já está ficando longo o suficiente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, essa onda está defasada, né, azul claro e azul escuro, defasada em 180 graus. Elas têm que ser assim. E olha só que loucura, ó, porque aqui, ó, vamos colocar o pico dessa onda aqui é 7, certo? E aí essa aqui está no negativo menos 7. Agora, nesse momento, inclusive, ó, eu vou tirar a tensão de rede. Vou mandar por um instante sincronizar no V2A, tá? E eu vou diminuir aqui o nosso... Aqui para menos 15 e 15. Certo? Né? Ainda dá... como é 5, dá para ser menos ainda, tá? Menos 8 e... Certo? Bom, ó. Então, ó, repare numa coisa. Quando o V2A, a metade entre o terminal de cima e o meio, está no máximo, ela tem 7 volts. E aí, nesse instante, no V2B tem menos 7. Então, estamos arredondando, tá? Se eu tivesse, ao invés de medindo elas com relação ao centro medindo do A para o B, lembrando, é uma diferença de potencial. Então, é o potencial que está aqui menos o potencial que tiver aqui. Partindo que isso daqui é um terra e aqui na simulação ele é feito justamente para ser um zero de medição e tudo mais, então quer dizer que se isso aqui for um zero absoluto, isso aqui é 7 de potencial, isso aqui é menos 7 de potencial. Então se eu fizer a diferença entre eles, 7 menos 7 dá 14. 14 volts é o pico da onda de 10 volts, que seria o da bobina inteira. Você pode fazer a conta 10 que seria o eficaz, vezes raiz de 2, que é 1,4142, está 14 arredondando. Certo? Então, a tensão inteira da bobina acontece aqui. Da mesma forma, se eu mudar, na hora que muda para o negativo, esse está no menos 7, esse está no mais 7. E tem que ser sempre a mesma diferença. Então, é do A, né, a tensão do ponto A, a tensão do ponto B. Menos 7 menos 7 menos mais 7 dá menos 7, que é menos 14, porque nesse instante seria o pico negativo da onda da bobina total, certo? Então, vocês vão ter no segundo semestre a matéria de circuitos elétricos, vão entender o conceito de fasor, tá? Mas em resumo, por que a gente não pode levar, quando a gente está mexendo na alternada, esse 7 menos, e o menos 7 aqui como coisas que vão se cancelar? Porque eu acabei de mostrar para vocês que elas não se cancelam. No momento da diferença, na verdade, elas vão acabar sempre se juntando, tá? E vocês vão entender. Quem conhece um pouquinho de vetor sabe que o conceito disso daqui é bem parecido, não é a mesma coisa, mas é bem parecido com soma vetorial. Eu preciso analisar. E é essa análise que eu fiz rápida para vocês. Então a bobina está com 10 volts, isso é metade, essa é a outra metade. Tanto é aqui, ó, 5 volts, 5 volts de eficácia, que seria o 10. Tá? Pico de 14, pico a pico de 14, pico a pico de 14, né? A onda de 10 volts inteira tem a pico de 28, né? Só para vocês terem
essa noção. Então tá tudo aqui, só que metade para cada lado. Tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou tirar aqui, né, vou colocar na jogada aqui o vermelho, né, a onda vermelha, que é a tensão de carga, ó. E aí ela tá assim, certo? Só na parte de cima. O que que acontece, ó? Quando essa bobina está no semiciclo positivo, vamos colocar aqui o mais fica em cima e o menos fica embaixo. O positivo no anodo e o negativo no catodo, aqui entra em condução, aqui entra em bloqueio. Então, no diodo 2 está fora da jogada. Então, a onda que está vindo aqui, que é essa senoide azul, vai passar pelo diodo, vai sofrer uma queda, e aqui ela é bem visível, porque como a gente está trabalhando com tensão baixa, 0,7 aparece na minha conta, no meu visual. Lá no laboratório vocês viram isso muito bem no osciloscópio. Tá? Até por isso eu prefiro fazer com tensão mais baixa essa experiência. E aí vai chegar aqui, vai passar pela carga, ainda sem capacitor. A carga, como ela é resistível, ela faz o mesmo formato de onda, tá? Ela repete. Então, se era uma senoide, é uma senoide só com menos 0,7 acontecendo aqui, tá? E vai fechar com a minha fonte, tá? Inclusive, ó, vamos colocar aqui, ó, corrente da carga, a corrente da carga sempre imita a carga, tá? Eu vou precisar fazer aqui ela se também simétrica para ficar fácil da gente enxergar isso daí, tá? Então vamos colocar aqui menos 10, menos 10 mili, deve dar. Eu quero que ela fique menor do que as senoides do meu circuito com 10 mili, certo? Então ela é menor. Ó, e aí a corrente no meu circuito vai seguindo, lembrando, não, lei de Ohm, e aí ela fala, né, no resistor, o formato da tensão que aparecer puramente vai ser a mesma coisa que vai acontecer na minha corrente. Tá certo? Tranquilo, gente? Bom, quando acaba o semiciclo positivo do azul, ele entra no negativo e o azul claro, que é o V2B, entra no positivo, não é isso? O que acontece? Semiciclo negativo aqui bloqueou o diodo 1, semiciclo positivo aqui está deixando passar do diodo 2 a corrente. Então a corrente vai fluir por aqui, vai chegar aqui e vai entrar na minha carga. Repare que nos dois ciclos a tensão, né, a corrente do meu circuito entra sempre no mesmo caminho, né? Meio ciclo aqui, meio ciclo aqui, meio ciclo aqui, meio ciclo aqui. Cada diodo conduz uma hora e bloqueia na outra, não é isso? Tanto é que essa parte azul clara do negativo do V2B não é utilizado e o negativo do V2A também não é utilizado. Então vamos lá, se passa sempre no mesmo sentido, vai passar esse pedaço de senoide azul claro, menos o diodo, e aí o resultado que eu tenho, que eu consigo enxergar na minha carga, é esse vermelhinho aqui, ó. Certo? É o mesmo formato, lembrando, é metade, metade, então as duas têm formas iguais, só são defasadas de 180 graus, as duas azuis, V2A e V2B, tá? Sempre corrente passando sempre no meu sentido, é o que a gente chama de corrente contínua. Então eu transformei algo alternado, que é o azul e o azul, né? V2A, V2B, tá? Em algo contínuo. Só que aqui ela está oscilando ainda bastante, tá? Bastante. O que acontece aqui, então? Esse circuito, na verdade, gente, ele é dois retificadores de meia onda. Um na parte de cima e um na parte de baixo. Só que eles funcionam na mesma carga. E o que permite o funcionamento deles é justamente a defasagem. Porque eles vão acabar entrando automaticamente. Primeiro um, depois o outro. Tá? Então a magia desse circuito de ser dois de meia onda, mas que mantém uma sincronia, é a divisão exata que o transformador proporciona para essa questão aqui. Tá certo, gente? Bom, antes de ligar meu capacitor, como que ficam os diodos? Então eu vou arrancar aqui da minha imagem aqui. Opa. Eu vou tirar aqui
o V2B, certo? Vocês já sabem que ele é minha referência aqui. Vou manter o V2A, vou tirar por um instante a corrente de carga também, vou deixar aqui do meu resistor. Vou ligar o VD2, VD1, certo? O que acontece nesses carinhas aqui, que eu até que vou ter que mudar rapidinho aqui, né? Que é um mínimo, em vez de ser menos 8, ele tem que dobrar ele, tem que ser menos 16, tá? O que acontece, ó? Quando o meu diodo 1, que é o rosinha, certo? Conduz, ó, esse salto que ele tem do 0 é justamente aquele 0,7 que ele pede para conduzir, e é justamente o que está faltando em todo ponto entre o azul escuro e o vermelho, tá? Então, ó, pode ver que ele mantém uma constância, é sempre isso daqui. Lembrando, isso daqui tem um formato senoidal, não acho que é geométrico, você vai ali encaixar esse espaço, que não é assim que as coisas funcionam, tá? Mas ele vai pedir o 0,7 de condução dele, que vocês já viram lá com o professor de teoria, já viram comigo também, inclusive, tá? E aí ele vai ter essa diferença de sinal, tá? O que acontece? Lembra? Ele conduz, o diodo 1 funciona no semiciclo positivo do V2A, que é o azul escuro. Quando ele entrar no negativo, ele vai bloquear, mas ele não tem que bloquear só o A, porque lembra que o V2B vai começar a conduzir. Então, cada um desses diodos aqui, ele não está bloqueando somente a onda que ele está atrelado, somente a metade dele, mas na hora do bloqueio ele tem que aguentar as duas ondas. A bobina, por assim dizer, o secundário inteiro, não só meio secundário, igual é na hora de conduzir. Então, isso faz com que, né, ó, tanto é que o pico aqui, para vocês verem que eu não estou mentindo, ó, é uns 14 volts mesmo, menos 14 volts, que é o pico que o secundário inteiro dá nessa queda, tá? Aqui vai ser o 7 e aqui vai ser menos 14, tá certo? O diodo 2, eu coloquei aqui, ele funciona justamente ao contrário. Quando o diodo 1 está conduzindo, ele bloqueia. Quando o diodo 1 está bloqueando, ele conduz. Cada um funciona na sua metade, certo? Então eu tenho que ficar esperto que eu tenho que comprar um diodo que aguente, né, não o pico da onda que ele segura, mas duas vezes esse pico, que é o pico do inteiro aqui. Tá certo? Da bobina inteira de secundário. Vou desligar os dois aqui. Vou clicar, VD2, VD1. Vou voltar aqui em menos 16, vou passar de novo para menos 8. Certo? Vou transferir a sincronia do meu sinal para a minha tensão de carga. Cadê? De carga. Beleza. Vai ficar um pouquinho estranho aqui. Mas eu vou trazer agora a minha corrente e vou desligar o V2A. Opa, cadê? Corrente. V2A. Opa, perdão. Carga. Minha corrente acabou subindo muito de novo. Vou ter que ir lá consertar. Aqui, lembrando, eu coloquei, né, menos 10. Mili. 10 mili. Tá? Então tá aqui. Isso. E aí, de novo, ó, isso daqui é uma oscilação muito ruim para uma carga que eu quiser alimentar com tensão contínua. Cargas com tensão contínua querem que seja retinha essa onda aqui, não é isso? Portanto, eu vou vir aqui e vou chavear um capacitor de 1000 micro. O que vai acontecer? Processo de retificação e alisamento da minha onda. Pronto, ó, o zero está aqui. Minha onda está, né, ó, 6 e pouco. Lembrando, a tendência dela é chegar próximo ao pico da onda, menos a queda do diodo. O pico da onda é 7 e pouquinho, menos um 0,7 que está aqui, dá justamente esse 6 e tanto que você está vendo aqui, tá? E, ó, mais retinho, né? Uma onda bem, assim, na medida possível, dá para ver variação, mas é uma onda reta, isso que a minha carga quer, com uma corrente retinha, a corrente sempre vai acompanhando esse resistor na jogada, tá? Repare que quando eu solto aqui, ó, quando eu não tinha nada, o sistema ele tem duas tensões. Essa AV é o que eu consigo detectar com um multímetro qualquer, tá? Um multímetro em corrente contínua. Na hora que eu colocar um voltímetro em corrente contínua, eu colocaria ali e ele detectaria isso. Porém, o efeito de verdade dessa senoide é eficaz. Então, repare, é uma onda contínua, mas ainda ela existe ainda o eficaz.
Isso acontece justamente em ondas que têm oscilação muito alta e, principalmente, ela não existe simetria nela, porque ela não é uma senoide, ela é recortes de senoide, não existe simetria nesse sinal. Então, ele acaba dando essa diferença e tudo mais. Em sinais que são contínuos, a gente nem considera mais eficaz, a gente só considera que tem um sinal contínuo, porque ó, os valores batem um com o outro. Tá? Por isso que quando você mede contínuo, você não precisa pensar em eficaz e tudo mais. Lembrando que eficaz é um conceito que vem para brincar, para conversar com esse mundo quando é o contínuo exatamente. Aqui ele já é contínuo, então eu só tenho tensão contínua e acabou. E aí, os 6,3 volts, tá? Eu vou parar aqui, vou salvar para quem quiser replicar isso daqui, né? Quem puder replicar, né? Vou colocar retificador, onda completa, e aí aqui Center Tap, né? Tá certo? Talvez se vocês procurarem esse nome aí, talvez vocês consigam achar no Multisim, fazer uma cópia para vocês. Tudo bem? Então, espero que tenha ajudado bastante vocês essa aula e até o próximo circuito retificador. Muito obrigado.